Olá, hoje eu quero falar com você sobre um assunto assim bem delicado. Algumas pessoas podem não gostar, mas mesmo assim é necessário tratar sobre o assunto e a Bíblia trata de forma clara e objetiva sobre esse assunto. Se você gosta de assuntos bíblicos, estudos bíblicos, palavra de Deus, inscreva-se nesse canal, ajude que outras pessoas recebam essas mensagens, dê o seu gostei, ou se você não gostou, dê o seu não gostei. E vamos ao assunto de hoje: idolatria. O que a Bíblia fala sobre idolatria? Em primeiro lugar, a Bíblia nos ensina que há um só Deus, um só Senhor, e que Ele é um Deus vivo. Muitas pessoas buscam deuses falsos, deuses de pedra, de gesso, de barro, que a própria Escritura, a própria Bíblia diz que são deuses falsos, que têm olhos, mas não veem, que têm nariz, mas não cheira, têm boca, mas não fala, têm ouvidos, mas não ouvem, têm pés, mas não andam, têm mãos, mas não apalpam. Qual Deus você adora? Que tipo de Deus? A Bíblia diz que o Deus verdadeiro é um Deus vivo, o Criador de todas as coisas. E Ele é invisível, mas Ele é real. E a Bíblia proíbe fazer imagens deste Deus. E a Bíblia também proíbe adorar imagens de outros deuses. Muitas pessoas dizem, mas são só lembranças para nos recordar. Não somos adoradores, somos veneradores. Não é verdade? Não é verdade. Por exemplo, nós temos, só um exemplo, em Mercedes, no interior do Paraná, no oeste do Paraná, nós temos lá uma imagem, por exemplo, onde tem uma outra pessoa diante dessa imagem, de joelhos, adorando. Isso só um exemplo. Nós temos em muitos outros locais. Nós temos muitas outras provas de que realmente existe a adoração. Por exemplo, o cancioneiro de uma certa religião tem a oração a ti, rainha dos céus. A Bíblia fala dessa rainha dos céus, lá em Ezequiel, dizendo que as pessoas faziam bolos para ela e adoravam ela, mas chama ela de falso Deus. Isso é idolatria. E desde lá, desde muito tempo atrás, desde Tamuz e a sua mãe, vem essa imagem que se chama com tantos nomes diferentes, em tantos lugares diferentes. Você tem nome de Santa Fulana, Santa Beltrana, Santa Ciclana, Santa não sei o que, Santa não sei das quantas, para tudo que é tipo. E todos querem remeter à mesma entidade. Como pode ser isso? A Bíblia proíbe a adoração a ídolos, mas a origem destes ídolos, na sua grande maioria, é pagã. Quando Constantino adotou o cristianismo como religião oficial, quando ele obrigou todos a serem batizados, inclusive crianças, quando ele pegou e transformou os templos, as catedrais pagãs, em templos cristãos. Dali vem essa idolatria também. Por quê? Porque as pessoas antes perseguiam os cristãos, mas agora passaram a ser perseguidos, os gentios, os pagãos, passaram a ser perseguidos. E para não serem perseguidos e mortos, como antes eles faziam com os cristãos, agora eles acabaram então adotando nomes de personagens bíblicos
e colocando nos seus deuses, mas continuaram a adorar os seus falsos deuses, os seus deuses de pedra, de gesso, de mármore, de barro, de vidro, de plástico, que não tem, que tem olhos, mas não veem, que tem ouvidos, mas não ouvem, que não se movem, que você tem que mover, que você tem que cuidar para não quebrar. Você tem que cuidar do seu Deus para não quebrá-lo. Veja que ponto nós chegamos, como diz lá em Romanos, que as pessoas preferem adorar a criatura do que o Criador. E que se tornaram insensatas, se tornaram... ficou deturpado totalmente. Deus as transtornou. Porque elas preferiram adorar a criatura e não o Criador. Isso está em todos os lugares hoje. Tem pessoas que amam muito mais os animais do que pessoas, do que filhos. Onde nós chegamos? A que ponto nós nos rebaixamos? Deixamos de adorar o Deus vivo, verdadeiro, invisível, para adorar falsos deuses, para adorar pedaços de pedra, de pau, árvores, coisas. A que ponto nós chegamos? Nós mesmos fabricando, a humanidade mesma fabricando o seu próprio Deus. Quando a Bíblia diz que foi Deus, esse Deus vivo, esse Deus verdadeiro, que criou todas as coisas. Tanto que no próprio DNA, cada célula nossa tem o DNA de Deus. Tem, já comprovado cientificamente, existe um design perfeito do Criador em toda a natureza, especialmente no ser humano que ele criou. Mas ele não é um pedaço de pau, de pedra, ele não é um pedaço de gesso, de plástico, ele não é algo que você pode levar para lá e para cá ou fazer do jeito que você quer. Mas é isso que as pessoas querem, fazer do jeito delas, andar nos seus próprios caminhos, ao invés de prestar contas, mas terão de prestar igual. Mas não querem prestar contas ao Criador, ao Juiz eterno. Quem você adora? O que você adora? E a Bíblia diz que a adoração, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males e que a ganância também é idolatria. Existem outras coisas que são idolatria. Adorar pessoas, colocar pessoas acima de Deus, celebridades, né? Que o pessoal chama de grandes, valentes, trabalhadores, e que muitas vezes não fazem nada, a não ser levar você a se afastar cada vez mais de Deus e a esquecer das coisas mais importantes. Quem é você? Você adora o Deus vivo e verdadeiro? Você o conhece? E não é conhecer estudando sobre ele, fazendo teologia, estudo de Deus, e sim tendo um relacionamento, convivência, comunhão com esse Deus vivo. Ele fala, ele está vivo, ele ouve, ele se revela, ele dirige, ele ensina, ele corrige. E um dia todos nós vamos comparecer perante ele. E a Bíblia diz que todo joelho se dobrará diante de Jesus Cristo. Que um dia todo joelho, não importa se você acreditou ou não acreditou, se você adorava falsos deuses ou o Deus vivo, um dia toda a criatura há de se dobrar diante do Deus vivo e verdadeiro e adorá-lo. Ele é o único. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é onisciente, onipotente e onipresente. Ele é o mesmo ontem, hoje e
e sempre. Deus te abençoe, Deus te guie, Deus te ensine e que Deus se revele a você. A Bíblia diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. Pedi, pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Que Deus te abençoe. Busque o Senhor de todo o teu coração e você vai encontrá-lo, esse Deus vivo, esse Deus verdadeiro.